Olá, estudante, tudo bem? Professor Zé Ricardo aqui para mais um vídeo sobre modelos atômicos, estrutura atômica e companhia. Neste vídeo de hoje, o tema está aqui, ó. A gente vai falar sobre a eletrosfera, tá? Uma parte do que eu falei aqui, vou falar aqui, eu já adiantei em vídeo lá sobre os modelos atômicos de Rutherford e Bohr. Então, quando eu falei de Bohr, eu dei uma adiantada no final do vídeo sobre esse tema que a gente vai falar agora, tá? Então, partindo daí, então, o modelo atômico de Bohr propôs ali as camadas, né? A eletrosfera estaria dividida em níveis de energia quantizada, né? E que os elétrons teriam obrigatoriamente que estar em um desses níveis de energia, eles não poderiam ficar entre os níveis, mas que era possível o átomo transitar de um nível para o outro, salto de um nível para o outro, chamado salto quântico, né? Também estava lá naquele vídeo um pouco sobre os espectros de emissão. Então tá aqui uma imagem agora para a gente tentar entender de onde que surgem esses espectros de emissão, né? Então, quando eu tenho lâmpadas, né, eu posso colocar elementos químicos dentro dessas lâmpadas, né? Por exemplo, eu tenho aqui a lâmpada de hidrogênio, a gente tem bastante comum na iluminação pública as lâmpadas de sódio, que dão aquela coloração amarela, né? Então tem as lâmpadas halogêneas, né, do que tem halogênios lá dentro. Então é bastante comum a gente ter, né, lâmpadas com determinado elemento químico colocado ali dentro, geralmente na forma de vapor, né, vaporizado ali, colocado uma pressão ali, numa condição característica, um pequeno pozinho, de alguma forma tá ali aquele elemento químico para dar alguma característica específica na luz que sai daquela lâmpada, tá? Então, se a gente pegar lâmpadas que tem esses elementos químicos dentro e fizer isso aqui, ó, pegar essa lâmpada, acender, fazer a luz que está se espalhando ali da lâmpada passar por uma pequena fenda e direcionar essa fenda para um prisma, a gente vai conseguir ter esses tais de espectros de emissão. Então, uma forma de conseguir o espectro de emissão é pegar a lâmpada, tem um determinado elemento dentro dela, fazer, né, um feixe dessa luz, passar por um prisma e esse prisma vai decompor as cores que tem ali. Se tem todas as cores, vai gerar um arco-íris, né, que é o que acontece quando está chovendo. E a gente tem, né, às vezes no horizonte ali aparece o arco-íris, o prisma, que as gotículas de água se comporta como um prisma, decompõe aquela luz branca em todas as cores que estão lá no arco-íris. E aqui é como se fossem fatias desse arco-íris, que são os espectros de emissão, beleza? Lembrando o que a gente mostrou no vídeo sobre Bohr, os espectros de emissão, então, são essas faixinhas coloridas que a gente pode ver, né, e estão relacionadas com o retorno, né, dos elétrons que foram excitados, que foram, né, fizeram o salto quântico, né, mudaram de uma camada para outra de energia. Tá? E quando eles voltam, eles devolvem a energia, às vezes na forma de luz, que geram esses espectros. Tá? E nessa linha aí, nesse sentido, que vem um trabalho de um outro cientista, Arnold Sommerfeld, que eu já adiantei esse nome, que em torno de 1915, 1916, propôs então um modelo atômico um pouco diferente, onde a eletrosfera era diferente. Essa bolinha azul aqui, ó, ela indica o núcleo. Tá? Então, continua tendo a ideia de que tem um núcleo, que ele é positivo, denso, pequenininho lá. E Sommerfeld coloca que essas camadas não eram simplesmente órbitas circulares, mas eram circulares e elípticas. Tá? Então, aqui ó, a gente tem mais interno aqui, ó, um círculo amarelo. Depois ó, aqui a gente tem um círculo em verde e algumas elipses aqui ó, em verde também. Aí tem um círculo aqui em roxo e se a gente fosse aumentando, teria algumas elipses associadas a essa imagem aqui. Então o modelo de Sommerfeld, o que ele muda essencialmente? Um pouco da eletrosfera. Então não são só órbitas circulares, são órbitas circulares e elípticas, que têm sim uma energia quantizada e tal. Mas a principal colaboração do Sommerfeld talvez seja aqui, ó, nessa partezinha que a gente vai ilustrar a partir de agora. Então, recordando aqui, ó, os espectros, né? Ó, esse vermelhinho, a hora que ele sai lá da linha 4 para a linha 2, ele emite aquela corzinha vermelha. O verde emite a corzinha verde e o azul emite a corzinha azul, até que nenhuma novidade para quem viu o vídeo lá
sobre o modelo de Bohr, tá? Onde que Sommerfeld entra, né? Estudando um pouco mais a fundo, com técnicas e com equipamentos melhores, o que o Sommerfeld conseguiu fazer? Ele conseguiu perceber, ó, que se a gente pegar e ampliar aquela faixinha vermelha, não é uma faixa, mas podem ser 2, 3, 4 faixas. Então é como se cada linha dessa fosse composta, né, por outras linhas, por subdivisões. Então aí entra que aquelas órbitas ali, elas são circulares, elípticas, e tem diferença. Às vezes eu acho que é uma órbita ali, mas são 2, 3. Então tem algo mais nessa eletrosfera que o Bohr não tinha previsto. E as evidências que tinham para isso é essa aqui do espectro, né? A quantidade de linhas que estava podendo ser observada era incompatível com a quantidade de camadas que a gente tinha, tá? Que eram as camadas do Bohr. Então devia haver alguma subdivisão, e é nisso que a gente vai entrar agora, tá? Então as camadas, a gente ainda continua entendendo que sim, o átomo tem camadas e que os átomos atuais têm 7 camadas, ou que são chamadas de níveis de energia, né? Cada camada daquela do átomo de Bohr a gente chama de um nível de energia. Então essas camadas ou órbitas são numeradas de 1 a 7, né, pela IUPAC, que é o órgão aí que cuida das regras aí sobre a química, né? Cada uma dessas camadas ou níveis permite um número determinado de elétrons, tá? E esse número máximo, né, de elétrons, esse número máximo pode ser calculado pela equação de Heisenberg, que é uma equação muito complexa, né? 2 vezes n elevado ao quadrado, tá? Então, 2 é um 2, número qualquer, um número 2, né? N é o nível de energia, e ao quadrado é o número 2, né? Então, vamos aplicar aqui, ó. No nível 1, se eu aplicar a equação, ó, 2 é o 2 da fórmula, vezes 1, que é o nível, vezes elevado ao quadrado, que é da fórmula. Então, 2 vezes 1 ao quadrado, então 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1, 2. Então, o número máximo de elétrons permitido no nível 1 de 2 elétrons. Olha aqui, ó. Nível 2, substituo o n por 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Ali, né? No outro, 2 vezes 3 ao quadrado vai dar 18, né? 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. E assim por diante. Você pode fazer essas contas aqui, ó. 2 vezes 4 ao quadrado vai dar 32. 2 vezes 5 ao quadrado, quanto que vai dar? Então, ó, 5 ao quadrado dá 25. 2 vezes 25, 50. Ótimo, 50. Mas você vai pensar assim, professor, mas eu já estudei isso aqui, eu tô vindo ver essa aula só para revisar. Eu nunca vi 50. Aí eu concordo, realmente, você nunca viu 50, porque lá nos livros vai estar escrito 32, tá? Por quê? 50 é um número teórico, né? Mas o que vai estar lá é 32, porque é o que os átomos hoje conhecidos, os átomos naturais e mesmo os artificiais que já foram criados, vão até 32. A mesma coisa vale aqui para o nível 6, ó. Teoricamente, caberia 72, mas você vai encontrar lá nos livros 18. E a mesma coisa, aqui no final, ó, teoricamente, 98, mas lá nos livros você vai encontrar 8, que é o que eu tenho aqui para os átomos até hoje, os existentes na natureza e os produzidos pelo homem em laboratório. Pode-se que amanhã ou depois isso aqui mude com a evolução aí dos trabalhos do pessoal que está produzindo átomos novos, né? Então, só para reforçar, 50, 72 e 98 são valores teóricos, mas na prática é o que está aí 32, 18 e 8. Beleza? Então aqui nessa camada, a gente tem nas camadas essa possibilidade aí de composição de número máximo de elétrons. Porém, a contribuição lá do Sommerfeld, como eu falei, ele pegou essas camadas e subdividiu para explicar o que estava sendo observado nos espectros atômicos. E quais são essas subdivisões? Tá? Hoje, né, os subníveis são divididos em S, P, D e F. Por que eu falo hoje? Porque pode ser que venha a ser produzido em laboratório mais um átomo, né, um átomo um pouquinho maior dos que a gente tem hoje, que venha a inaugurar um outro subnível que é teoricamente possível. Então ficaria S, P, D, F, possivelmente o próximo subnível aqui receba a letra G, não sei, né? Mas pode existir um quinto, um sexto subnível, teoricamente sim é possível, tá?
Então, hoje, são esses 4 subníveis que é o que interessa pra gente. Cada subnível também suporta um número máximo de elétrons. Vamos ver aqui o que eles suportam aí, tá? Então, o número máximo de elétrons no subnível S é de 2. Todo subnível S, 2 elétrons. Todo subnível P, 6 elétrons. Todo D, 10. Todo F, 14. Isso é o número máximo de elétrons. Pode ser que eu tenha menos elétrons do que está aqui, mas não posso ter mais. No máximo, esses valores aí. Em uma outra aula, a gente vai abordar isso aqui, relacionando aí a uma tal de distribuição eletrônica. Mas isso fica para uma outra aula, porque essa aula aqui acabou. E eu espero que você tenha entendido, né, essa modificação aí na eletrosfera, que é essencialmente a inserção desses subníveis de energia decorrente aí do trabalho de Sommerfeld lá analisando os espectros atômicos, beleza? Era isso nessa aula, até a próxima. Tchau, tchau.